Candidata, a gente publicou uma reportagem no último domingo, né, falando sobre o tema da segurança pública aqui em Juiz de Fora, e a senhora encaminhou a sua resposta, como os demais candidatos, à tribuna no início desta semana. Eu gostaria de destacar um ponto especificamente da sua resposta sobre a segurança pública, uma matéria que tratava da adesão do município ao Sistema Único de Segurança Pública, que é a seguinte: a senhora diz, né, que caso eleita, promoverá articulações intragovernamentais e multissetoriais para o enfrentamento dos fatores sociais relacionados à incidência de crimes e violências. Primeiramente, eu gostaria de saber como é que vai ser essa articulação intragovernamental, já que a senhora e o seu partido são oposição tanto ao governo estadual quanto ao governo federal, e esses dois governos têm políticas públicas de segurança muito distintas das que o seu próprio partido acredita. Ótima pergunta, Gabriel. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, a gente ser oposição não significa que a gente não conversa, né? A gente conversa muito. E existem algumas políticas que já são institucionalizadas, que são políticas de Estado. Então, essas políticas, elas estão lá, e elas existem, elas podem estar em maior ou menor grau aplicadas, mas elas já estão articuladas. Então, o que a gente vai fazer? Vai buscar conversar com o governo estadual e com o governo federal no sentido de garantir que essa institucionalidade funcione, né? Por exemplo, quando a gente pensa a própria atuação da polícia militar no território, a gente quer sentar, quer conversar e quer garantir que haja proteção tanto para o policial militar quanto para a população atendida pelo policial militar. A gente vai estabelecer uma conversa e vai pactuar essas coisas, porque é verdade que os policiais militares morrem muito, né, em ação direta. Não sei como é que estão os dados aqui em Juiz de Fora. Mas, ao mesmo tempo, existe, e aí eu tenho os dados mais ou menos da cabeça no Rio de Janeiro, mas não vou citar aqui porque eu tenho medo de errar, um número também muito elevado de policiais militares que se suicidam. Quase igual ao número de policiais que morrem em serviço. Então, significa que a gente tem um sistema de segurança que não garante a segurança nem de quem é o agente da segurança, né? E que a gente precisa justamente mudar uma cultura, que é uma cultura que eu acho que tem uma mentalidade escravocrata, né? Da repressão e do funcionamento na base de um controle brutal, violento sobre a população. Como que a gente pretende trabalhar isso? Pensando estruturas dentro dos bairros em que a gente articule a assistência social, a educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança, né? A Universidade Pública, que tem um trabalho muito bacana, junto com os companheiros do NEPCRIM, o atendimento das delegacias, para que a gente possa, juntos, pensar as mediações de conflito e evitar que isso se torne progressivamente um problema que se torne depois uma questão de natureza punitivista e de encarceramento. E aí vale o atendimento para os conflitos familiares, vale o atendimento para o conflito com a juventude exposta ao risco social. Enfim, é um projeto amplo e eu convido os nossos ouvintes, inclusive, a conhecê-los. A gente vai conversar, a gente vai se colocar à disposição e a gente vai construir junto com aqueles que quiserem dialogar. E quando não quiserem dialogar, a gente vai dizer também para todo mundo. Quem não quiser se comprometer com um projeto que preserva a vida, que preserva o bem viver, que garante condições de mediação de conflito, de reinserção das pessoas nas suas comunidades, nas suas relações, a gente vai mostrar para a população, porque o nosso trabalho aqui vai ser participativo. Candidata Lorena, eu vou insistir na questão do orçamento do município de Juiz de Fora pelo seguinte: eu tenho usado uma analogia aqui que é a seguinte: o orçamento de Juiz de Fora anual, hoje, ele se aproxima de 2 bilhões de reais. Mas eu vou usar um número fictício para que o ouvinte possa entender, eu vou usar só 2 casas decimais para ficar mais fácil. Imagina que o orçamento anual de Juiz de Fora seja de R$100. Desses R$100, 70 reais são usados para pagar o funcionalismo e os terceirizados. R$10 são verbas carimbadas, que você pode utilizar só para aqueles fins. Nos outros 10%, você utiliza para investimentos. E o restante, mais R$10, para manutenção, tapa-buraco, capina,
enfim, manutenção da cidade. Como reverter esse processo sem tomar medidas impopulares? No caso, o JF-Prev, que está aí, a questão da Previdência, já que a capacidade de arrecadação ela é muito pequena, isso não é só de agora, isso é de algum tempo. Como reverter esse quadro? Bom, Ricardo, em primeiro lugar, eu tenho que pensar a proporção, porque eu não estou com os dados aqui, e eu tenho quase certeza que a proporção não é exatamente essa, ainda que a gente saiba que a folha de pagamentos ela é grande. Mas, por exemplo, todo o setor da educação, que é um setor que emprega muita gente, como o setor da saúde, né, o setor da educação, a verba é do Fundeb, é uma verba federal, para pagamento de pessoal. Então, a remuneração direta do servidor está garantida. O que acontece e que a gente discute, e aí eu tenho a felicidade de ter um companheiro do orçamento que discute orçamento para a educação, e a gente tem um fórum nacional de discussão dos investimentos em educação e do orçamento, é que boa parte desses recursos não chega na escola. Até um tempo atrás, vamos supor, de cada R$3 investidos na educação, só um chegava na escola. Ele se perde no meio do caminho, por uma série de motivos, que não cabe a gente entrar aqui. E mesmo quando ele é investido na educação, muitas vezes ele não se reflete no salário do servidor e no salário e no atendimento das necessidades da população. Eu vou chegar na sua pergunta. Por exemplo, você alugar equipamentos para a escola. Ô, gente, aí eu quero falar com o pessoal que está em casa. Você prefere alugar uma máquina de lavar ou ter a sua? Você prefere ter uma televisão alugada ou ter a sua? Então, assim, isso escorre dinheiro. E a gente não sabe muito bem para onde isso vai parar, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é acabar, inclusive, com essas licitações esquisitas, como é o caso da licitação dos transportes. A gente tem que rever os contratos, rever o que está sendo feito em termos de terceirização, de contratação, porque aí a gente vai encontrar dinheiro, eu tenho certeza, e vai poder otimizar os recursos. É verdade que a arrecadação vem caindo e a gente vai ver cair ainda mais. Mas eu espero que com essas medidas de contenção da crise que a gente propôs, inclusive com a construção das cooperativas, da economia circular do lixo e outras estratégias que a gente foi propondo, a gente consiga recompor, de alguma forma, a arrecadação municipal, via IPTU, via ISS, enfim, que a gente consiga fazer com que isso funcione melhor. O que a gente tem certeza que a gente não vai fazer é penalizar assalariado. Esse negócio de cortar na carne, o governo federal, em geral, diz que vai cortar na carne, mas não corta na própria, né? Corta em quem está para baixo, como foi o caso da reforma da Previdência, a reforma trabalhista e agora a reforma administrativa. O que a gente tem de compromisso é que isso a gente não vai fazer. Se tiver que cortar na carne, vai cortar na carne mesmo. E não vai ser do servidor assalariado. A gente vai ver onde que a gente vai tirar dinheiro. E vai ser dos mais ricos, dos que concentram a riqueza da cidade, e vai ser daqueles setores que são privilegiados. Mas, por exemplo, você citou o shopping. A sua ideia é incentivar novos investimentos sem oferecer uma contrapartida, benefício para quem vier para cá, porque tem a guerra fiscal que é histórica entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nós vamos ter que ver, por exemplo, se eu tiver a juventude que está recém-formada na universidade construindo uma empresa que pense a questão de agrofloresta, de impactos ambientais. Estou viajando na batatinha, tá? Vamos lá. Se a gente tiver uma juventude que esteja pensando aí em otimizar recursos na agricultura, eles podem querer vir para cá? Podem. De repente, a gente monta um espaço, beleza. Pode ser? Pode. Mas eles vão pagar a longo prazo, a médio prazo. A gente pode facilitar a chegada da empresa. Entendeu? Eu não preciso dizer assim, não vai pagar ICMS, não vai pagar ISS, ICMS é Estado, né? Mas não vai pagar imposto. Eu não preciso fazer isso. Eu posso fazer a mesma coisa que eu estou fazendo com a habitação popular. Por que o sujeito que é pobre de Maré Desci, vai me pagar em 15 anos uma casa para ele ter a casa dele, e um empresário que vem para cá não pode pagar amortizadinho, com juros facilzinho e tal? O que tem que me pagar? Vamos ver. E por que a gente não pode oferecer isso para a juventude que está se formando agora? Não precisa ser gente de fora. E eu não preciso investir isso em grande empresário.
Porque grande empresário emprega pouco, emprega muito pouco e quer muito retorno. Haja visto Mercedes-Benz, que está aqui ameaçando a gente toda a vida de ir embora, e a gente fica refém desse tipo de coisa. O que a gente não quer é ficar refém. Bom, eu estou igual o Átila Yamarino, né, o biólogo que ficou famoso na pandemia. Eu queria falar dos efeitos da pandemia novamente, Lorene. A gente já passou aqui pela questão das escolas municipais, né, da volta, da retomada das aulas presenciais para os alunos. A gente já falou sobre os efeitos da pandemia na questão do desemprego da cidade. E outro problema muito visível, que ficou mais claro agora com a questão da saúde pública, é a questão do transporte coletivo urbano. A gente já vinha amargando perda do número de usuários, o que impacta no custo da tarifa, o sistema é todo bancado com a tarifa, né, com que o usuário paga. Enfim, a gente já vinha sentindo essa fuga dos usuários, que ficou muito claro agora na pandemia, e as empresas estão alegando asfixia financeira também, risco de quebrar. Como equacionar esse problema? Como replanejar o sistema de transporte coletivo urbano da cidade, Lorene, de forma a atender adequadamente a população e também a essa nova realidade de menor usuário? Bom, existem menos usuários porque a tarifa está muito cara, e porque o transporte é ineficiente. Primeira coisa. A segunda coisa é que a gente precisa saber qual é a real planilha dessas empresas, né? Porque se tem uma coisa que a gente não tem acesso, que é um negócio extremamente difícil da gente descobrir o que é uma planilha de empresa de transporte. Existem várias maneiras de você maquiar os números, várias. Existem várias maneiras de você colocar que está onerado o seu gasto. E a gente precisa sentar e conversar sobre isso de forma dura e muito franca, né? O que a gente pretende fazer é justamente analisar essas planilhas, fazer uma auditoria dessas planilhas. Torná-las públicas também? Torná-las públicas. Ainda mais, na verdade. Rapaz, essa prefeitura vai, inclusive, traduzir o economês. Nós fazemos questão, inclusive, de levar o orçamento público para todas as comunidades, em cartilha, explicando bonitinho como é que funciona. O que é plano plurianual, o que é lei orçamentária. As pessoas têm que saber disso, isso é direito delas. É isso que faz com que a vida seja, de fato, uma vida democrática. É ter controle social. Quem impede que os desmandos aconteçam é quem tem os interesses garantidos pela administração pública. E ela tem que ser pública, né? Bom, a outra coisa é a gente pensar em... O portal da transparência não funciona? Ele tem que ser transparente, né? Porque, olha, a gente pelejou, tá? Agora falei igual mineiro, né? A gente pelejou para ter um cadinho de acesso a esses números que estão lá. Olha, é porque a gente tem um pessoal muito capaz de fazer essa análise, de esmiuçar. Porque eu olho para aquilo ali, na parte que não me cabe daquele latifúndio, né? Na parte que não é a minha especialidade, eu olho e fico me sentindo assim, um porco olhando a estrada. Eu não sei se aquilo é de comer, se é de passar no cabelo, eu não sei, né? E imagino o trabalhador comum. A gente abre o portal e você não consegue entender o que está escrito lá. Então, acho que a gente precisa traduzir. Mas, voltando à questão do transporte. Em primeiro lugar, fazer a auditoria. Garantir, por exemplo, que trabalhador desempregado possa ter um passe livre, que estudante da rede municipal possa ter um passe livre. Mas isso não oneraria, perdão, Lorena, não oneraria ainda mais a tarifa, porque a gente sabe, quem paga as gratuidades é o conjunto de usuários. Quem paga a gratuidade são os cofres públicos. Mas a gente sabe que quem está desempregado para procurar emprego precisa ir, precisa sair. E se ele está desempregado e não tem como ir, ele não tem como se empregar. Se ele não tem como se empregar, ele não consome. Se ele não consome, ele não paga ISS, não paga ICMS. Percebe? Então, assim, é uma questão também da gente pensar como investimento social. Ele tem um caráter econômico e tem um caráter social. E da gente pensar também, por que não, na possibilidade da gente criar uma empresa pública de transporte. Caminhar nessa direção. Oferecendo transporte público e rever as licitações, gente. Foram 3 empresas que foram licitadas agora, né?
duas já tinham os contratos. Quer dizer, a forma toda como a licitação foi feita, ela foi feita de forma a garantir que os que já estavam lá continuassem. Quer dizer, não houve uma licitação de fato, né? Houve uma licitação formal, mas de fato não. E aí, depois, eu faço questão de dizer isso, houve agora recentemente, por conta da pandemia, a possibilidade da prefeitura, e aí a gente pergunta, mas tem dinheiro? Da prefeitura doar 3 milhões para as empresas a título de emergência. E não teve a capacidade de solicitar que essas empresas, de garantir no acordo, que essas empresas não demitissem. Então, ao mesmo tempo que as empresas estavam demitindo mais de 190 trabalhadores, o que significa 190 famílias, com a sua situação de miséria agravada pela crise, ao mesmo tempo que estavam demitindo, estavam recebendo 3 milhões, voltou atrás, porque teve uma grita popular que ele voltou atrás. Mas é isso. Da mesma forma, quando a gente pensa, por exemplo, no governo federal. E aí eu quero dar esse exemplo para voltar a falar do orçamento e falar da questão do transporte. O governo liberou, o Congresso aprovou 4 bi para salvar as empresas de transporte. Vamos lá, exatamente, vamos lá. Mas eu quero voltar num outro elemento. Nós tivemos uma reforma da Previdência no governo federal, que Paulo Guedes disse que ia economizar R$1 trilhão em 10 anos. Não foi isso? 10 anos. Em uma canetada, no começo da pandemia, o governo federal doou para os bancos privados desse país R$1 trilhão e 200 bilhões de reais, a título de garantir que esse dinheiro circulasse com empréstimos para médios e pequenos empresários. Mentira, porque se fosse assim, a própria Caixa Econômica liberaria. Concordam? Houve uma tentativa de acesso a esse crédito, isso circulou inclusive em cadeia nacional, e os pequenos e médios empresários estão falindo porque não conseguem ter acesso a crédito, porque uma das formas de avaliação é você demonstrar que você tem faturamento para ter acesso a esses recursos. Então, na verdade, aquilo foi de presente. E agora nós temos uma discussão em torno do auxílio emergencial, que a gente ralou para conseguir que fosse de R$600, não foi benefício dado pelo governo. O governo Bolsonaro queria doar R$200 para auxílio emergencial. A gente conseguiu colocar em 600 e já caiu para 300. Olha a desproporção desse negócio. Você doa 1 trilhão e 200 bilhões para banco, que não fazem nada, a não ser especular com dinheiro. Um dinheiro que você jurou que precisava economizar na Previdência, porque o governo ia falir, e aí eu questiono a Previdência do município com isso. E, de repente, aparece 1 trilhão e 200 bilhões para doar para o sistema financeiro. Então, assim, o que a gente vai fazer é isso, analisar as contas, equilibrando essa balança de forma a reduzir aquela desigualdade que a gente começou falando no início do programa. A gente acha que, se a gente seguir na política, que são propostas, inclusive pelos candidatos que estão na frente nas eleições aqui, como a delegada Sheila, como o Rezato, a gente vai aprofundar a crise e aprofundar as desigualdades. E isso nós não vamos fazer. Candidata, ainda dentro do assunto do transporte público, em meio aos movimentos paredistas rodoviários nesses últimos meses, a Prefeitura lançou mão emergencialmente da concessão de uma licença para que os motoristas de vans escolares pudessem suprir o vácuo que ficou deixado pelos rodoviários e pelos ônibus em meio à greve. Eu gostaria de saber como que a senhora vê as vans escolares como uma alternativa ao transporte público aqui em Juiz de Fora. 10-0 para o lacre do copinho de água. Obrigada. Chegou outro. A pessoa estava levando uma surra aqui do copinho. Desculpa, gente. Então, em primeiro lugar, van escolar é van escolar, né? No Rio tem o transporte de van. Aliás, tem uma carência crônica de transporte público de qualidade e a gente sabe que é horrível, que funciona pessimamente. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas van escolar foi usada ali justamente para esvaziar o movimento dos motoristas, o que mostra o alinhamento da política do PMDB e do PSDB com os proprietários de empresas de transporte, né, inclusive se colocando contra os trabalhadores rodoviários numa reivindicação legítima. E o que eles estavam reivindicando ali era a manutenção da sua cesta básica,
do seu salário. Mas, Lorene, a lei exige a manutenção de um mínimo da frota em atividade e em determinado momento estava 100% parado. Não foi uma solução emergencial também para tentar equacionar a necessidade de locomoção da população? Solução emergencial é você exigir que a empresa de transporte garanta a segurança sanitária do motorista, do trocador e dos usuários. Porque isso os rodoviários estavam querendo também. Não havia máscara, não havia álcool em gel, não havia nada para funcionar. Então, aí a gente entra na discussão. O que é que a lei garante de verdade? O que é uma questão emergencial? Uma questão emergencial é você garantir segurança sanitária no momento de pandemia. Aí você diz assim, não, vai lá, eu quero que você trabalhe, que funcione. E o que é pior, a prefeitura ainda foi pressionar a Justiça do Trabalho para que a Justiça do Trabalho exigisse exatamente esse cumprimento. Quando, na verdade, o que a prefeitura deveria ter feito era exigir que a empresa que ganhou a licitação garantisse as condições sanitárias para os usuários e para os funcionários. É isso que o poder público tem que fazer. Mas a prefeitura questionou as empresas também junto ao TST. O contrato, né? Tem que ter o mínimo. Mas, enfim, antes de vocês mudarem o assunto, eu me comprometi a fazer a mesma pergunta para todos os candidatos. Foge um pouco dessa questão de plano do governo, mas é questão da intenção ao chegar à prefeitura. Salvo engano, Lorene, em 2018 você disputou uma vaga na Câmara dos Deputados, né? Sim. E agora se coloca como candidata à Prefeitura de Juiz de Fora. Caso eleita, Lorene, você tem intenção de cumprir o mandato em sua íntegra? Eu pergunto isso que a gente vem de um histórico recente em que o prefeito eleito em 2016 renunciou ao mandato 1 ano e 4 meses após a eleição. Enfim, uma pergunta que eu quero fazer a todos. Você, em caso eleita, pretende cumprir o mandato em sua íntegra? Com certeza. Até tirei a máscara para falar rindo. Com certeza. A gente não tem uma carreira política. A gente tem uma carreira como servidora pública. Eu tenho muito orgulho de ser servidora pública. Meu patrão é o trabalhador que paga os impostos. É para eles que eu tenho que prestar contas. Então, desse lugar de servidora pública, eu assumo esse compromisso. Mesmo que haja pressão dentro do partido para eu me candidatar a outras coisas, a gente se compromete em permanecer aqui e apoiar quem quer que seja para assumir essa outra tarefa. Bom, a gente está chegando ao final dessa entrevista com a candidata do PSOL à Prefeitura de Juiz de Fora, Lorene Figueiredo, dentro da série Eleições 2020, Voto e Cidadania do Grupo Solar de Comunicação. Esse é um trabalho que o grupo desenvolve desde 1996 e de forma bem democrática, ouvindo todos os 11 candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora, e assim será também no debate do próximo dia 12 de novembro, também com a presença dos 11 candidatos, sempre ressaltando que é um sorteio que foi feito com a participação dos representantes de cada um deles, e nesse sorteio ficou definido esse critério de participação de cada um deles através dessa agenda que a gente está desenvolvendo aqui. Nesses minutos finais, Lorene, gostaria que você se dirigisse então ao ouvinte da CBN e falasse, dissesse suas considerações finais, enfim, fizesse aí sua última participação nessa entrevista, por favor. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada a todos que ficaram conosco, vocês que estão em casa e que depois vão assistir a gente na internet. Eu quero falar para vocês da política que tem sido implantada nesse país, que é uma política do medo, da morte, e que cria um inimigo fictício. Quem é o inimigo fictício? O de sempre. A esquerda, os comunistas e os socialistas. Então, como uma mulher que milita há muitos anos na esquerda socialista, eu quero dizer a vocês o seguinte: não escutem os preconceitos, escutem as propostas. A gente passou algum tempo aqui, 1h30 mais ou menos, conversando e mostrando os nossos projetos, mostrando as nossas propostas. É desse lugar que a gente quer ser avaliado, né? Daqueles que se preocupam em garantir os direitos sociais. Os socialistas são aqueles que defendem que antes do lucro e do juro vem a vida. Que todas as pessoas, justamente porque nasceram seres humanos, devem ser tratados com a mesma dignidade, com o mesmo respeito, com os mesmos direitos. Nós somos aqueles que acreditamos que a gente pode sonhar junto de construir uma cidade que seja uma cidade humanizada, uma cidade que funciona não para o fluxo de mercadorias, e não para a exploração e para o lucro, mas uma cidade que funciona para que cada ser humano
se sinta pertencendo a ela, participando dela, com seus direitos garantidos. E que direitos são esses? Educação, saúde, cultura, esporte e lazer, previdência, teto, um ambiente agradável, um ambiente que esteja preservado, que a vida funcione para aqueles que fazem a cidade existir e funcionar, para aqueles que produzem a riqueza da cidade. Nós somos os socialistas. Eu sou essa pessoa. O PSOL é esse partido. E nós convidamos você a conhecer o que a gente está propondo. A gente quer saber qual é o tamanho do seu sonho. A gente acredita numa cidade de direitos e não de privilégios. E a gente convida você a construir essa cidade com a gente. Um grande abraço e a gente está esperando vocês nas nossas plataformas, no nosso site. Entre em contato com a gente e você pode contribuir também com o nosso programa com as suas propostas. Obrigado, candidata Lorene Figueiredo, do PSOL, candidata à Prefeitura de Juiz de Fora. Quem não conseguiu acompanhar na íntegra essa entrevista na CBN 91.3 FM, ela será exibida nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação ainda nesta quarta-feira. Então, vai poder acompanhar em vídeo também essa entrevista. Amanhã, pela ordem do sorteio, participa da entrevista o candidato do PTC, Aloysio Penido, também nesse mesmo horário, de 10h30 até meio-dia, pela CBN e pelas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação. Quero agradecer mais uma vez a candidata pela presença, agradecer aos companheiros aqui, jornalistas Renato Salles e Gabriel Borges, e a você, ouvinte da CBN, internauta, muito obrigado pela participação de sempre, pela audiência. A gente volta a qualquer momento durante a programação aqui na CBN com mais notícias da cidade e da região para você. Um abraço, até a próxima.